Prestes a completarem um ano sem aulas presenciais, os estados brasileiros recorrem a planos de reabertura da educação. Alguns em formato híbrido, misturando aulas online e presenciais. Outros já prevêem a volta integral dos alunos para as escolas. Mas quando falamos do futuro da educação brasileira, o cenário ainda é incerto. E para discutir o que vai acontecer, precisamos voltar um pouco no tempo, para março de 2020. Foi nessa época que a pandemia reavivou um fantasma que assombra a economia brasileira há décadas: o desemprego. No segundo trimestre do ano passado, foram 14,1 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho. As mulheres foram atingidas com ainda mais força. O impacto tem sido muito grande porque a gente já sabia que as mulheres no mercado de trabalho, elas são mais vulneráveis do que os homens. Entre abril e junho do ano passado, o Brasil tinha mais mulheres fora do que dentro do mercado de trabalho. Foi a menor participação média feminina em 30 anos. Muitas mulheres empreendendo em salões de beleza, manicure, atendimento de massagem, elas perderam completamente a renda delas. Mas por que falar disso num vídeo sobre educação brasileira? Vamos te mostrar. Essa é Fernanda. Mãe de 3 crianças, ela mora em Palmas, Tocantins. A família depende do sustento incerto do marido, que trabalha fazendo bicos para organizar a renda familiar. Com as creches fechadas, abandonou a procura por emprego para cuidar das crianças em casa. A família de 5 pessoas passou a viver do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. A maior queda na participação no mercado de trabalho foi entre as mães com filhos pequenos, com até 10 anos de idade, como a Fernanda. No segundo semestre, os estados flexibilizaram as medidas de restrição. Quem dependia, como Fernanda, de trabalhos que não podiam recorrer ao home office, voltou a receber propostas de emprego. Mas em dezembro, o auxílio acabou e Fernanda continuou sem poder voltar ao trabalho, afinal, sem creches, onde deixar as filhas pequenas. O futuro para elas é incerto. Foram meses de trabalho, sem educação, o que os próximos anos vão trazer. O impacto da pandemia da Covid-19 na educação brasileira ainda vai precisar de muito tempo para ser remediado. Prestes a completarem um ano com as suas crianças fora das salas de aula, as famílias ainda não sabem como será daqui para frente. 2021 começou com 2 cenários assustadores. Foram 9 milhões de casos de Covid e 220 mil mortos até janeiro desse ano, quando 9 estados registraram um aumento dos números de novos casos. Uma segunda onda da pandemia atinge a Europa. As vacinas trouxeram esperança, mas as doses ainda são escassas e sequer suficientes para imunizar grupos de risco. As famílias não sabem quando será completamente seguro enviar suas crianças para as escolas. Já os profissionais ligados à educação não têm previsão de quando trabalhar deixará de ser sinônimo de insegurança. Por outro lado, é inegável. A educação brasileira não pode continuar no limbo em que está. O Brasil é o país mais atrasado no retorno escolar. Tem condenado a sua geração dos mais vulneráveis, dos mais pobres, a serem uma geração da Covid-19. As palavras são de Carlos Alberto Oliveira, consultor da Organização Mundial da Saúde e membro do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 no Rio de Janeiro. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa do governo carioca sobre o plano de retomada das aulas presenciais na rede pública de educação da cidade. Uma tendência que vem pouco a pouco sendo adotada pelos estados brasileiros. Mas não faltam vozes no debate público contra a volta às aulas, em especial os sindicatos de professores. E o que dizem os especialistas? O Instituto Pasteur é referência mundial na pesquisa científica de doenças infecciosas. A organização esteve à frente de descobertas revolucionárias no combate a doenças como tétano, tuberculose, poliomielite e gripe. Em 1983, foram os primeiros a conseguir isolar o vírus HIV, que provoca a AIDS. Em abril de 2020, encabeçaram uma grande pesquisa epidemiológica numa pequena cidade do norte da França. Os esforços serviam para dar algumas respostas a uma pergunta que incomoda pais e cientistas do mundo todo. Qual o impacto da Covid-19 nas crianças e no sistema de educação infantil? O estudo publicado em junho de 2020 concluiu que a proporção de alunos na escola primária infectadas pelo novo coronavírus chegou a 8,8%. Baseados em alguns casos detectados em estudantes antes do fechamento das escolas, a pesquisa apontou que as crianças não espalhavam o vírus para outros estudantes
professores ou funcionários das escolas. Duas outras conclusões do estudo trazem implicações positivas. As poucas crianças infectadas têm alta probabilidade de terem pego o vírus com os pais, não na escola. Entre elas, não houve nenhum caso grave. Todas desenvolveram sintomas leves e formas muito brandas da Covid-19. Claro, a educação infantil é apenas parte da questão. Mas lembra da Fernanda lá no começo do vídeo? Pois é, estudos como o do Instituto Pasteur mostram que a rede de apoio que as creches representam para as mulheres, num contexto como o da pandemia, pode voltar a ser realidade. Na verdade, não podem, devem. É que a volta às aulas dessa vez não será como o fim das férias. Os impactos vão muito além. Em maio de 2020, o Núcleo Ciência pela Infância publicou um artigo que reunia a expertise de economistas, psicólogos, médicos e pedagogos. O objetivo do grupo de pesquisadores era destrinchar os impactos da pandemia da Covid-19 no desenvolvimento infantil. O texto aponta excessiva dependência dos pais, desatenção, ansiedade e problemas do sono como apenas alguns dos efeitos observados em crianças e adolescentes causados pelos desdobramentos da pandemia. A frequência na escola diminuiu ao mesmo tempo que um número assustador cresceu. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os casos de violência doméstica subiram 20% em abril e maio de 2020, se comparados com o mesmo período do ano anterior. Para crianças mais pobres, os impactos chegam ao nível mais elementar, a fome. Na Rocinha, no Rio de Janeiro, moram Daniel e Isabela. Desde o ano passado, eles perderam o acesso à merenda com o fechamento das escolas. Segundo o levantamento feito pelo jornal O Globo em 19 estados brasileiros, maio de 2020 começou com pelo menos 7 milhões de crianças brasileiras na mesma situação que Daniel e Isabela. Em julho do ano passado, mães de estudantes da rede estadual do Rio foram procuradas pelo G1. Elas faziam um apelo. Marcela, mãe de 3 filhos, ficou sem ter como repor a despensa. As crianças estudantes da rede municipal do Rio de Janeiro ficaram sem merenda e sem ter o que comer em casa. A prefeitura não estava fornecendo cestas básicas ou recarregando o cartão do Auxílio Merenda. Por mês, as famílias recebiam R$100 para alimentar as crianças. Em 2021, Marcela, como Rosilene, que apareceu no começo desse vídeo, devem ter ainda mais dificuldades com o fim do auxílio emergencial. Quais são as perspectivas agora para os filhos delas? E para Daniel e Isabela? Não será uma retomada de onde paramos. O plano de ação deve contemplar diversas frentes e demandará intensa articulação e contextualização local. Esse é um trecho da nota técnica de maio de 2020, feita pela ONG Todos pela Educação. A nota continua. Além do impacto emocional direto do período de quarentena, o momento atual deverá trazer traumas de outras naturezas, como aqueles vindos das crises econômica e de saúde pública que já estão em curso. A retomada das aulas, que deve acontecer nos próximos meses, só pode ser encarada na perspectiva dos milhões de alunos que tiveram seu direito à educação básica negado durante todos esses meses de incerteza. É o que mostra um estudo recente do economista Ricardo Paz de Barros, um dos criadores do Bolsa Família e conselheiro acadêmico do Livres. E o que a gente mostra é que a perda de não concluir a educação básica é R$372 mil por jovem que não conclui. Como a gente gasta cerca de 90, ou a gente está disposto a gastar cerca de 90 mil para cada jovem percorrer os seus 14 anos de educação básica, nós estamos falando que o custo dele não concluir esse projeto é 4 vezes o que a gente está disposto a gastar para construir esse projeto. O debate da volta às aulas vai além da polarização que observamos hoje. Defender a reorganização urgente da educação brasileira para a nova realidade pública e sanitária vai além das boas vontades. Para além dos estudos, debates, evidências científicas, há a necessidade humanitária. Lucas estava no 9º ano do Ensino Fundamental 2 quando abandonou os estudos no ano passado. Morador da Zona Norte de São Paulo, começou a trabalhar como mecânico com o pai. Lucas não tinha acesso à internet ou equipamentos adequados para o estudo com aulas remotas e precisava ajudar a complementar a renda em casa. Que é fundamental é o seguinte, é não perder contato com os alunos, tá certo? Então, a questão de garantir que esse aluno aparece na escola quando as aulas voltarem é a questão mais importante. Porque se eles não aparecerem,
você vai ter que fazer a busca ativa e aí a coisa vai ser muito mais complicada. No ano passado, cerca de 1.380.000 alunos abandonaram as escolas como Lucas, entrando para as estatísticas já alarmantes de evasão do ensino no Brasil. Junto a eles, mais de 4 milhões de crianças e adolescentes estavam matriculados, mas não receberam nenhuma atividade escolar em todo o país. Sem apoio imediato à educação básica, enfrentamos um futuro comprometido, incerto, ainda mais desigual. Esses alunos são, em sua maioria, negros e pobres. O problema está diagnosticado. E agora, o que esperar como solução? Em janeiro de 2021, 15 redes públicas estaduais já tinham anunciado o retorno às aulas presenciais, seja em formato híbrido ou não. Em Goiás, segundo o governo estadual, o retorno vai priorizar o ensino médio e alunos do ensino fundamental que não têm acesso à internet. As salas devem ter, no máximo, 30% de lotação. No Piauí, a perspectiva é de que apenas creches poderão ser 100% presenciais, segundo estudos internacionais como o do Instituto Pasteur, que mencionamos nesse vídeo, que abordam a baixa probabilidade de alastreamento do vírus na educação infantil e a alta necessidade da rede de apoio das creches, principalmente para famílias vulneráveis. Em São Paulo, onde a vacinação contra a Covid-19 começou há algumas semanas, o secretário de Educação divulgou novos dados em coletiva. Segundo o governo, 2.000 escolas estaduais já estão em funcionamento, mas não houve casos de contágio originados no ambiente escolar. O plano é regionalizar as diretrizes de volta às aulas de acordo com a necessidade de cada parte do Estado. Segundo Todos pela Educação, 2 pilares são imprescindíveis neste momento. O primeiro é o financiamento adequado. Ações de retomada implicam profissionais capacitados, fiscalização, equipamentos de proteção pessoal, acompanhamento psicológico, higienização do ambiente e coordenação de metas. Mas a perspectiva não é animadora. A crise econômica que enfrentamos e continuaremos a enfrentar num futuro próximo vai fazer do orçamento público um emaranhado ainda maior, reduzindo a disponibilidade de recursos para todos os entes da federação. Aqui, o segredo é a priorização para a educação, principalmente para redes de ensino que atendem alunos mais vulneráveis. E a educação de qualidade não é feita só com mais recursos, é feita com mais recursos bem gastos. Mais recursos mal gastos não ajuda muito a educação. O segundo pilar é a articulação e colaboração entre os estados e municípios. Até agora, o Ministério da Educação se mostrou omisso e até mesmo indisposto a assumir o protagonismo da organização, não só da volta às aulas, como de toda a educação brasileira. Nessa questão, a articulação voltada às necessidades locais, como já viemos observando nas últimas semanas, no caso do desenvolvimento, distribuição e aplicação das vacinas contra a Covid, por exemplo, será crucial. O Brasil não pode ficar refém da falta de priorização da educação básica adequada por mais tempo. Mais do que isso, os filhos das nossas famílias pobres não podem ser privados do direito à escolha educacional. São milhões de crianças e adolescentes vítimas de uma desigualdade de ensino que impacta diretamente nas possibilidades de trabalharem para realizar sonhos na idade adulta. Sem essa perspectiva de futuro, o país que trabalhamos para construir não existe. Escolas fechadas serão sempre sinônimo de futuros comprometidos. Cabe a nós, hoje, agora, ajudar a transformar essa realidade, abrindo portas para a educação básica no Brasil.